Olá, eu sou o Eduardo. Eu sou o José Madeira. E este é o programa Ao Sabor do Vento. Vai ser um programa muito interessante, com música diversa. Iremos ter convidados, muita animação. Aqui na sua Rádio Onda Livre, todas as quartas e quintas-feiras, das 21 às 22. Fiquem connosco. Muito boa noite, bem-vindos. Este é o programa Ao Sabor do Vento, na Rádio Onda Livre, em 87.7, 106.0 FM e também na internet em ondalivrefm.net. Fiquem connosco, temos hoje na nossa emissão o Sr. Nuno Moraes, médico veterinário, e vamos conversar sobre animais de companhia. Voltamos dentro de alguns instantes. One, two, three. Wait. What's the first line again? Help. Oh, yeah. 1, 2. Help! No, wait. Sorry. 1, 2, 3, 4. Help! I need somebody. Help! Not just anybody. Help! You know I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. And now those days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, down, down. To appreciate you being round, round, round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Pete, look, I think I'm a bit toppy. Yeah, and I'm a bit bottoming, Pete. And now my life has changed in so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down. Help! And I do appreciate you being round. Help! Help me get my feet back on the ground. Help! Won't you please, please help me? They are going to take the bananas off it, aren't they? Yeah, they're just doing backing vocals. We're singing the medley. Well, we better be, otherwise there'll be trouble. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help. Anatole France disse um dia o seguinte: até amarmos um animal, parte da nossa alma permanece adormecida. O senhor concorda com isto? Sim, concordo. Sabe que na minha profissão, ao longo destes 24 anos que já levo, eu às vezes o que me custa mais, quando nós começamos a trabalhar, temos sempre o sentimento de omnipotência, ou seja, que somos capazes de salvar qualquer animal, que as coisas correm sempre bem, mas muitas das vezes chegamos ao final e por muito esforço que se tenha, por muito esforço que se faça, muitas das vezes as coisas não correm porque os animais não são máquinas, são seres vivos e, portanto, muitas das vezes as coisas não correm tão bem como a gente quer. E o que mais custa é aquele olhar de quem olha para nós e que pede que a gente faça alguma coisa e que nós tentamos tudo e muitas das vezes conseguimos e é uma alegria imensa. Apetece saltar e gritar e dizer que tudo correr bem e sair para a rua, cumprimentar toda a gente, mas também há aquelas alturas em que a gente vai para casa e só se quer meter na cama e muitas das vezes as imagens e os acontecimentos passam-nos à frente dos olhos e a gente não adormece e são situações duras, eu penso que acontecem a qualquer profissão, mas muito mais nesta, e é terrível. Imagino que sim, eles não falam, mas o olhar do animal fala e fala muito, não é? E nós somos a voz deles. Nós somos a voz deles. Temos essa responsabilidade quando adotamos um animal de estimação, seja ele qual for, temos a obrigação de o defender. Mas também temos a obrigação de o conhecer primeiro.
Sim, sabe que isto, eu digo isto várias vezes, eu penso que ter um animal é como um casamento, ou seja, em que nós nos apaixonamos à primeira vista, neste caso porque o cão ou o gato é pequenino, é bonito, e depois ao longo da vida e ao longo do crescimento dele vamos vendo que o animal vai crescendo, aparecem algumas crises porque faz o xixi ou faz o cocó ou rasga qualquer coisa que a gente não gosta, mas é uma progressão ao longo da vida, a gente vai se conhecendo e portanto penso que nós vamos vendo, vamos nos adaptando ao animal, o animal vai se adaptando a nós. Eu até digo várias vezes que o animal é o espelho do dono, não é? E portanto, se me aparece, se eu lido com uma pessoa, com um proprietário ansioso, normalmente o bicho também reflete um bocadinho isso. Se lido com uma pessoa mais alegre, mais extrovertida, também o animal é o espelho disso. E no fim de contas, muitas das vezes eles são realmente isto, ou seja, são o nosso espelho. Eu vejo por mim, ou seja, tenho gatas, tenho cães em casa e pronto, trato-os como se fosse, eu até digo várias vezes, tanto que elas mandam mais do que eu em casa, porque é verdade. Não é? Ou seja, normalmente adaptamos a nossa vida aos animais. Uma pessoa muitas das vezes quer ir de fim de semana e não pode ir porque não tem quem dê de comer ao cão ou ao gato e fica. Muitas das vezes aquele cuidado que se tem em que não apanhem frio, em que não apanhem chuva, ou seja, estes cuidados todos penso que terão que ser interiorizados pelas pessoas que adquirem um animal ou que têm um animal. Eu estou perfeitamente de acordo consigo e, aliás, costumo dizer que um animal de companhia, a partir do momento em que se leva para casa, passa a ser parte integrante da família, não é? Exato. Eu estive a ler umas coisas sobre porque eu sou um curioso em relação a animais de companhia. Nós conhecemos, eu sabe perfeitamente como é que eu lido com os meus animais, que têm os meus amigos de quatro patas. E há algumas questões que nós devemos colocar, isto para os nossos amigos que estão aí em casa ou onde estiverem a ouvir o nosso programa. É necessário nós fazermos algumas perguntas a nós próprios antes de tomarmos esta decisão, que é uma decisão grave, é uma decisão importante. Por exemplo, se estamos preparados para um animal de companhia a longo prazo, a razão por que pretendemos adotar. E eu ponho ênfase na palavra adotar, não comprar, adotar. Se temos tempo para ter um animal em casa, se temos disposição para aceitar os imprevistos e os acidentes que eu estou a falar há um bocado, é o xixizinho, é o cocó e tal, estas pequenas coisas. Se a pessoa também está preparada para cuidar responsavelmente do seu animal, se tem uma família estável, se tem crianças de tenra idade, se pode ter animais de família, animais de companhia na sua residência, se tem condições financeiras. Tudo isto são questões importantes numa tomada de decisão, não é? Que pesam nessa decisão. Mas deixe-me que lhe diga uma coisa. É assim, muitas das vezes nós vamos pensar nesses factos todos. Eu entendo até onde é que quer chegar, mas vamos pensar nesses factos todos, muitas das vezes não há hipótese, ou seja, é só obstáculos para ter, portanto, é com o animal. E muitas das vezes eu que lido diariamente com os proprietários, muitas das vezes vejo pessoas que fazem das tripas coração para ter um bicho em casa e, sobretudo, interiorizar, eu acho que as pessoas devem, sobretudo, interiorizar uma situação que é esta. Um animal que entre numa residência, a partir dessa altura, penso que deve ser tratado como um habitante a mais na família. E isto implica que deve ter, quando ele crescer, ou seja, deve ser tratado como uma criança. É tratado até ao ano, porque ele, no fim de contas, só atinge a idade adulta por volta do ano e meio. Temos um problema atualmente, que não é problema real, mas que na prática acontece, tem a ver com o facto da esperança média de vida dos animais ser cada vez maior. Ou seja, com todos os cuidados veterinários. Eu até digo, eu tenho muita gente que me diz várias vezes que trata melhor os animais do que trata os filhos, no sentido dos cuidados de saúde mais básicos, da vacinação, a desparasitação, muitas das vezes até o cuidado com a alimentação. E, portanto,
essas pessoas e esses cuidados que elas tomam fazem com que os animais durem cada vez mais anos. Isso faz com que o animal atinja o que nós identificamos agora na nossa área como a idade sénior, ou seja, a idade a partir dos 7, 8 anos de idade. É óbvio que as pessoas muitas das vezes têm a ideia pré-concebida de que a idade real de um animal será os seus anos multiplicados por 7, ou seja, o que nos indicaria que um animal de 8, 9, 10 anos seria um animal que se identificaria também como uma pessoa idosa em termos de idade. Isso não deixa de ser uma coisa bem real, ou seja, com a idade a avançar, os animais apresentam determinado tipo de problemas que têm a ver com a própria idade, ou seja, patologias cardíacas, respiratórias, renais, articulares. E, portanto, as pessoas têm que ter a ideia que toda essa progressão vai acontecer, ou seja, desde um bebê, todos os cuidados que a gente tem com as crianças humanas, temos que ter com os cães, vacinar, desparasitar. Depois, durante a sua idade adulta, há todos aqueles cuidados que tem que se ter com a procriação, os cuidados muitas vezes com o pelo, com a alimentação, com uma série de coisas. E depois, na idade sénior, então temos uma série de cuidados que tem a ver realmente com patologias, tem a ver com a idade, patologias cardíacas, como eu já disse, renais. E as pessoas têm que ter um bocadinho essa ideia de que realmente quando têm tanto é com o animal, essa progressão etária vai acontecer e, portanto, é expectável que haja determinadas, ou seja, patologias que venham a acontecer. Eu conto sempre uma história muito engraçada, que é de uma pessoa cá da nossa terra, que anda sempre com a cadela ao colo. E a cadela é uma coisa engraçada, a cadela já tem uma certa idade, surgiu uma patologia articular, ou seja, um problema articular que é frequente nos cães, tem a ver com as ancas, uma coisa chamada displasia da anca, que aparece com a idade, e o animal tem que tomar anti-inflamatórios. Só que esse animal, coitado, tem um estômago muito frágil e esses fármacos são particularmente agressivos para o estômago. Então, muitas das vezes foi feito um primeiro tratamento em que o animal, coitadinho, ficou com o estômago virado do avesso. Então teve que se parar imediatamente com isso. E depois teve que se optar o que é que se faz, o que não se faz, e realmente vimos que a única opção que a gente tinha era realmente não dar o fármaco ao animal. Mas o dono, como sabia que ela estava tão habituada a andar, a fazer a sua voltinha, toma uma atitude simples, que é levá-lo ao colo. Então eu acho muita piada, porque ele dá a volta à cidade, levando o animal ao colo todo o santo dia. E, portanto, isso reflete bem uma pessoa que se apercebe da evolução que o animal tem, dos problemas que isso pode acarretar. Era mais fácil, se calhar, o animal estar em casa em frente à lareira, não é? Mas não, ele, como acha... Eu digo sempre isto, o dono é feliz a fazer aquilo. Então, se o dono é feliz a fazer aquilo e o cão também é, então que sejam os dois felizes. Exatamente. O Sr. falou aqui na questão do aumento de esperança de vida, e isso lembrou-me que eu aqui há tempos li um artigo sobre um fármaco rapamicina, que diz que pode prolongar a vida do cão. Sim. Isso corresponde de facto à realidade. É assim. Eu sei que isso veio da ilha de Páscoa, não é? Sim, há vários fármacos que atualmente, ou seja, o problema que se passa com os cães e com os gatos é assim, naturalmente são animais selvagens que foram domesticados. E o problema que se passa em relação aos cães e, portanto, é com os gatos, é que eles são, em termos de alimentação, são carnívoros estritos, ou seja, são animais que na natureza se alimentam de carne. E o que se passa com a domesticação, com o facto dos animais terem entrado nas nossas casas, nós transformamos esses animais de carnívoros em animais que comem praticamente a nossa mesma alimentação, ou seja, o que a gente chama de omnívoros. E, portanto, isso faz com que estes animais apresentem, com a idade, determinado tipo de patologias, sobretudo ao nível renal. Ou seja, sobretudo os gatos são terríveis, apresentam com uma certa idade, têm insuficiências renais e muitas das vezes temos que ser nós com um certo maneio alimentar, ou seja, dar alimentação especial, como se, por exemplo, achei muita piada a uma coisa que li esta semana,
que estavam a fazer, portanto, alheiras para pessoas com insuficiência, portanto, renal, e, portanto, também nós, é assim, eu rimo-me, porquê? Porque nós já fazemos alimentação específica para animais insuficientes, portanto, renais, há muitos anos, e, portanto, tenho muita gente que dá alimentação específica para animais com insuficiência renal. E, portanto, todos estes fármacos que vão aparecendo, vão sendo feitos testes, e são realmente, portanto, são fármacos que, ao atuar sobretudo ao nível renal, ao nível cardíaco, melhoram realmente a esperança de média de vida dos nossos animais. Doutor, vamos fazer só aqui uma pequena pausa. Vamos voltar à questão da alimentação e aos alimentos que são efetivamente perigosos para a saúde dos nossos amigos de quatro patas. Voltamos dentro de alguns instantes. Não se vão embora, fiquem aí connosco porque temos muitas coisas para lhes contar. Até já. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Stay with me together. I'm feeling that our love will grow. I'll be holding you forever. Stay with me together. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Stay with me together. I'm feeling that our love will grow. That's the only thing I really know. Call it magic. Call it true. Call it magic. Boa noite, estamos de volta, 21 horas, 21 minutos e 27 segundos. Continuamos a nossa conversa com o Dr. Nuno Moraes. Estávamos a falar dos cuidados a ter com a alimentação dos nossos amigos de quatro patas. Há alguns alimentos que são efetivamente perigosos. Exato, existem. É assim, as piores épocas para os animais são as épocas em que há festas. Porque normalmente há coisas doces. Eu começo pela mais simples. Pode parecer aquela mais inócua, mas no fim de contas acaba a ser a mais complicada, que é para os animais, que é para nós, que é o excesso de açúcar. Ou seja, de coisas doces para os nossos animais. Portanto, é para esquecer. Se as pessoas querem arranjar alguma desculpa para comer um docinho, têm que ter a consciência que não é porque o cão ou o gato come que também eles têm que o comer. Portanto, esse aí está completamente fora de parte. Coisas com cafeína que tenham, portanto, excitantes. O café, também não pode haver resíduos, bolos com café. E a coisa número 1, o chocolate. O chocolate é completamente impensável dar, portanto, a um animal. Isto tem a ver com o facto de os animais não terem, ao nível digestivo, um termo técnico, mas pronto, vai aqui dito, não terem uma enzima
que faz a degradação de um composto que o chocolate tem e, portanto, torna-se tóxica. Depois há outros alimentos, certas coisas verdes, o alho, ou seja, há determinados legumes que também os animais não são capazes de fazer a digestão e, portanto, podem se tornar tóxicas. Como eu já disse há bocado, os cães e os gatos são carnívoros e, portanto, nós é que os transformamos em omnívoros, ou seja, no fim de tanto contas, em tanto animais que comem a mesma alimentação. Muitas das vezes as pessoas, é óbvio que a alimentação animal é um óbvio, mas é verdade, é um pouco cara, ou seja, a alimentação tanto animal em termos médicos, não é a alimentação, tanto animal corrente. A alimentação animal corrente, tanto se pode ter, tanto é que um alimento que nos custará um saco de 15 kg de 10 euros, como o mesmo saco de 70, 80 euros. É óbvio que a matéria-prima que lá está é que pode variar. Mas em termos de, portanto, alimentação, muitas das vezes as pessoas que são mais humildes perguntam, mas o que é que eu posso dar para não haver problemas? Eu digo, a coisa mais simples deste mundo é fazer um caldo com massa, com arroz, com um caldinho Knorr, passo aqui o nome, mas não custa nada por caldo, porque esses tipos de caldos de tanto carne têm um bocadinho de sal, e os animais por sal, aliás um bocadinho como nós, são completamente loucos, e portanto, um frango. A carne de frango é uma carne bastante aconselhada, aliás as carnes brancas são carnes aconselhadas para, portanto, é que os animais, tendo o único óbice que dá uma trabalheira, que é tirar os ossos. Não é? Porque são ossos que formam espículas, que formam pontas e podem, portanto, agredir, podem provocar lesões graves ao nível do esófago, do estômago, da parte intestinal, e portanto nós temos um certo cuidado, mas realmente uma alimentação padrão será essa. E depois há um óbice que é este. É óbvio que se nós comêssemos todos o dia arroz com frango, era uma chatice, não é? Mas os animais têm uma coisa engraçada. Os animais, os cães e os gatos neste caso, são animais de hábitos. E portanto, o que é que significa isto? Significa que eles não se chateiam minimamente por comer todos os dias arroz com frango. Nós pensamos que eles não gostam muito, mas não tem problema rigorosamente algum. Aliás, em termos de saúde, é muito mais certo, correto, haver essa alimentação padrão. E, portanto, com essa alimentação, os animais, em princípio, estamos a falar de uma alimentação que é o que a gente diz chamada hipoalergénica, ou seja, que não terá grande hipótese de provocar uma alergia alimentar. É uma alimentação que nos fornece, através do arroz e da massa, um componente energético bom para o animal, e através do frango um componente proteico também bastante bom. É óbvio que é uma alimentação relativamente acessível, sobretudo ao preço a que agora a carne de tanto frango está, e portanto faz com que muitas das vezes, quando as pessoas vão ter lá comigo e me dizem, olha, tenho o cão com isto, aquilo ou com o outro, eu digo sempre assim, ponham uma semana ou duas arroz com frango e havemos de, portanto, conseguir que haja aqui uma normalização do aparelho gastrointestinal. E portanto, será este cuidado mais ou menos. É óbvio que depois, nas relações comerciais, há marcas muito conhecidas, há marca menos conhecida. Há uma coisa que as pessoas também têm que ter em consideração, e é uma curiosidade. As pessoas, não sei se sabem, mas os cães e os gatos não suam. Ou seja, o que é que significa isto? Suam só pelas almofadinhas das patas. Isto faz com que um cão, por exemplo, quando chega, portanto, é que o verão, esteja sempre de boca aberta, e as pessoas dizem, está cansado. Não, ele não está cansado, ele está a perder o calor em excesso, e portanto o ar, ao entrar e sair da boca, há um arrefecimento do ar, porque a boca está úmida, portanto faz com que haja uma perda de calor. Isso faz com que no verão, é óbvio, os animais comam muito menos. E às vezes, tenho muitas vezes casos engraçados, as pessoas chegam ao pé de mim e dizem, o cão não está a comer nada. Eu digo, não se preocupe, porque no verão o organismo dele, ele está tão bem adaptado que no verão ele sabe que tem que comer menos, porque não necessita de tanta energia. Claro que chega ao inverno e aí é que a gente vê realmente as qualidades dos portanto, alimentos que se compram, ou seja, muitas das vezes o animal, como tem muita dificuldade em regular a temperatura corporal,
então acontece-lhe uma coisa, tem que ingerir muito mais energia. E, portanto, aí é que nós vemos realmente a qualidade de um alimento, a diferença que há entre um alimento que provavelmente custará 5 ou 6 euros, de um alimento muito mais caro, porque realmente as matérias-primas que ali estão para a alimentação deles são muito diferentes. Soutor, vamos abordar uma questão que muita gente tem curiosidade em saber. É a questão da desparasitação interna e externa. Interna, fármaco, seguramente, não é? Externa, põe-se a questão coleira, pipeta, enfim. É assim... Começando pela desparasitação interna. É assim, desparasitação interna, a maior parte dos parasitas que afetam os cães e os gatos, em termos internos, a maior parte deles estão alojados no intestino. E, portanto, embora haja outros que possam estar ao nível tanto do pulmão e noutros sítios, mas genericamente poderemos considerar que a maior parte deles estarão na zona do estômago e do intestino. O que é, portanto, aconselhável é fazer uma desparasitação no início da vida do animal, fazer uma desparasitação mensal até aos 6 meses. A partir daí já poderá haver um espaçamento maior, 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, conforme muitas das vezes o ambiente onde o animal vive. Se o animal vive em casa, é óbvio que a possibilidade de ser contaminado é muito menor e aí poderemos dar um desparasitante de 6 em 6 meses. Se o animal, por exemplo, vive na aldeia e corre feliz e contente pelos campos e contacta com outros animais ou está num rebanho, é óbvio que aí há uma contaminação muito mais forte e, portanto, aí a desparasitação deve ser muito mais curta, ou seja, de ser feita com um intervalo de 2, 3 meses no máximo dos máximos. Em relação à desparasitação externa, a desparasitação externa, eu digo várias vezes, é uma luta constante para nós. Isto porquê? Porque os cães e os gatos ou seja, as pulgas e carraças e piolhos não são uma doença dos cães e dos gatos. As pulgas, os piolhos, as carraças são uma doença do meio ambiente que podem afetar todos os animais de sangue quente, até nos podem, portanto, afetar a nós. Muito bem. Doutor, vamos continuar, temos os compromissos publicitários aí a chegar, vamos continuar o tema destes cuidados de saúde. Fiquem aí, nós voltamos dentro de breves minutos. Picking up the good time, my love is the sunlight. Keep the goddess on my side. She demands a sacrifice. Drain the whole sea, get some shiny, something meaty for the main course. It's a fine looking high horse. What you got in the stable? We've a lot of starving faithful. That looks tasty, that looks plenty. This is hungry world. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me my death instead. The good God, let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me my death instead. The good God, let me give you my life. No masters or kings when the ritual begins. There is no sweeter innocence than ardent of sin. In the madness and soil of that sad earthly scene, only then I am human, only then I am clean.
Onda Livre. Macedo de Cavaleiros. A tua rádio, a tua música. 21 horas, 35 minutos e 50 segundos. Estamos de volta à conversa com o nosso convidado de hoje, o Dr. Nuno Moraes, médico veterinário. Doutor, estamos a falar de patologias. Há uma que é particularmente grave, que é transmitida por um inseto, que é a leishmaniose. Sim. Doutor, é de facto terrível essa doença, não é? É horrível. É horrível porque é assim, como eu já tinha dito há bocado, pulgas, carraças, mosquitos não são doenças dos animais, são doenças do meio ambiente. E, portanto, muitas das vezes nós, quando protegemos os nossos animais com os produtos que utilizamos para as pulgas, para as carraças, no fim de contas estamos a protegê-los de uma agressão do meio ambiente. E, portanto, é assim, quando eu tenho, por exemplo, um cão de um rebanho em que eu meto os produtos todos, agora temos coleiras, temos produtos que se metem pelo lombo, fora dos animais, agora temos um produto novo espetacular que já saiu no ano anterior e vai ter agora continuidade com vários produtos, com várias marcas cá fora no mercado, que são comprimidos que já protegem para 3 meses. De qualquer das maneiras, esses produtos são muito bons, mas no fim de contas o que é que acontece? Mesmo que eu proteja o animal contra tudo, se ele for para um meio ambiente onde esteja super contaminado, ele acaba invariavelmente por apanhar. E, portanto, muitas das vezes eu digo, quando o animal está muito contaminado, eu digo muitas das vezes a culpa não é do animal, nem é do dono, que compra tudo e mais alguma coisa para que ele não esteja. Muitas das vezes temos é que tratar o meio ambiente. E eu recordo-me uma vez, aqui numa aldeia de um concelho próximo, onde eu estava a trabalhar, apareceram-me vários cães com pulgas e, portanto, não se conseguiu tratar, portanto, com os cães. E eu achava aquilo estranhíssimo, dava tudo e mais alguma coisa e mesmo assim os cães continuavam com pulgas. E o que é que se passou? Passado 15 dias, estava a aldeia completamente infestada, ou seja, aquilo era uma doença do meio ambiente. É óbvio que esta percepção ganha cada vez mais cuidado com a doença que tanto referiu. Essa doença é transmitida por um mosquito, o picocão, e é um parasita que se aloja no sangue do animal, vai se desenvolver lá, vai progredir, vai se multiplicar nos gânglios do animal e depois vai provocar lesões terríveis. Há 2 formas, uma forma que afeta a pele, em que os animais perdem o pelo todo, ficam cheios de, portanto, crostas horríveis, com um estado horrível, tanto é que da pele, e uma segunda forma mais agressiva, que é uma forma que afeta os órgãos, ou seja, afeta sobretudo o rim e o fígado. Há uma vacina que saiu para o mercado há cerca de 2-3 anos, mas como qualquer produto deste tipo não é 100% eficaz, ou seja, tem uma eficácia de 98-97%, ou seja, há sempre ali uma margem em que pode haver alguma falha. De qualquer das maneiras, eu digo várias vezes tanto às pessoas que para proteger os animais contra este problema há que utilizarmos todas as armas que nós temos, ou seja, aplicar coleiras inseticidas, há uma coleira até própria para que protege contra o mosquito, utilizar produtos pelo lombo, portanto spot-ons, como se chamam, utilizar, portanto, os comprimidos e vacinar os animais. Mesmo assim, existe a possibilidade de serem contaminados. Há só que uma nuancezinha que eu queria comentar, que era o facto de o mosquito picar os animais nas alturas de lusco-fusco, ou seja, entre as 6 e 9 da noite, entre as 6 da tarde e as 9 da noite, estamos a falar em alturas em que a temperatura ambiente sobe para cima dos 15 graus, em que o mosquito se torna ativo. Portanto, estamos a falar a partir de março, abril, até mais ou menos outubro, e, portanto, aí tentar proteger os animais nas alturas de lusco-fusco, ou seja, 6 da tarde, 9 da noite, e depois 7 da manhã, 6, 7 da manhã até às 9, 10 da manhã. E uma coisa que deve ser completamente banida, que muitas das pessoas têm o hábito, que é meter uma lâmpada por cima da casota do cão, ou meter iluminação por cima da casota do cão. Isso faz com que haja atração de mais mosquitos e, portanto, tenha mais probabilidade dessa contaminação acontecer. Outra das coisas é evitar a acumulação de águas residuais junto às casotas dos cães, porque os mosquitos são bastante atraídos por esses charcos e, portanto, claro que essa contaminação dos animais pode acontecer. São sempre esses cuidados todos, ou seja, muitas das vezes
As pessoas chegam ao consultório com o cão picado, com o cão cheio de carraças, pulgas, mosquitos, isto, aquilo ou aquilo outro, e depois aparece, eu digo sempre para as pessoas verem se o filho não terá, se a mãe, porque há um cuidado que nós temos que ter com as crianças e com as pessoas mais idosas. Muitas das vezes os adultos não têm, mas as crianças aparecem sempre também com uma lesão, uma ou outra, pelas pulgas, as pessoas mais idosas, portanto, a mesma coisa, porque os animais são vistos realmente como uma pessoa, como um ser que também existe, portanto, em casa, e muitas das vezes eles são o espelho. Achei piada, desculpa, no andamento disto, conto uma história muito engraçada, que era uma senhora que me comentava que o cão estava com pulgas. E depois ela começou a aparecer também com umas marcas tanto das pulgas, e chegamos à conclusão, para muita tristeza dela, que era a cama dela que estava contaminada. e portanto o cão foi o primeiro aviso de que a cama estava contaminada. E porquê é que a cama estava contaminada? Porque a senhora lavava a roupa e tinha um hábito, diz ela, antigo já, de meter a roupa na relva a secar. Então havia a contaminação daquela roupa de cama, as pulgas todas contentes iam lá para a cama, como é uma zona normalmente mais quente e mais úmida, lá ficavam, e o cão, coitadinho, que ia para a cama também alojar-se e dormia nos pés da cama, portanto é que o primeiro a ser atacado, a ser atacado, e apareceu como culpado quando não tinha culpa nenhuma, não é? Muito bem. José, tu há bocado dizias-me que querias perguntar ao doutor qualquer coisa sobre banhos, não era? Queria, sim. Porque foi uma questão que me colocaram há bocadinho. Os banhos para cães e gatos devem ser semanais, mensais, anuais, com que periodicidade, doutor? Ou não se lhe deve dar, não sei. É assim, deve-se dar banho aos cães quando estão sujos, e se justifica isso. Quando não estão sujos, não é pela questão de que o cão cheira a cão que se deve dar banho, ou seja, isso não vai tanto é que resolver nada. O cão cheira a cão, porquê? Porque nisso os gatos são mais higiênicos. Porque o cão, há determinadas bactérias que existem na pele que fazem com que se produzam determinados produtos que provocam aquele odor. E, portanto, por mais banhos que a gente deia, portanto, ao cão, o cão passado 2, 3 dias vai ter aquele cheiro. E não corre o risco de aumentar o cheiro? Não. Não perdem características e defesas? Não é? Perdem. O que se passa é que na pele dos cães há uma camada de gordura. Aliás, há uma imagem muito característica, que é aquela imagem quando os cães se molham e se agitam todos, a água ser completamente expulsa, não é? E, portanto, o que se passa é que essa camada de gordura, essa camada hidratante da pele é removida pelos banhos excessivos, e a tendência que a pele tem é ficar escamosa, ficar com aquela ideia, com aquela imagem de tanto caspa. E, portanto, o que se recomenda, no fim de contas, portanto, em relação a isto, é muito simples. Até aos 2, 3 meses de idade, não aconselhamos a dar banho ao cão. Ou com um pó de álcool e depois escovar o cão, ou com aqueles toalhetes que há, portanto, higiênicos, que se compram, que têm uma leve base alcoólica, pode ser feita a limpeza do pelo a contrapelo, no sentido contrário à orientação do pelo. A partir dos 3, 4 meses, eu digo sempre assim, quando o cão estiver sujo, deem-lhe banho. Agora, não é por o cão cheirar a cão que lhe vão sistematicamente dar banho, porque não há necessidade disso. O Potal, que é um bom produto para se utilizar, colocar e, portanto, escovar, e funciona bem. É óbvio que se o cão vai para a rua, vem todo enlameado, claro que podem dar banho, não é? O problema que se passa muitas das vezes é que no inverno, por exemplo, os banhos, por mais depois que as pessoas sequem os animais, o pelo não fica seco, fica úmido, e portanto o animal vai estar ali horas e horas e horas até que o pelo fique seco, e portanto depois isso pode lhe trazer complicações em termos de alguma, portanto, infecção respiratória, alguma coisa desse tipo. E também tem outro facto, que é muitas das vezes as pessoas dão banho com produtos que utilizam na sua higiene em casa, e shampoos, amaciadores para o ser humano não são os produtos ideais para o pelo do cão. Faz muitas das vezes aquele facto, muitas pessoas me dizem que dei banho ao cão e a partir desse dia lambe-se todo e arranha-se todo, é óbvio, porque
O cão há muitas das vezes portanto, animais que são alérgicos a determinados produtos e que nos fazem isso. Eu lembro-me sempre de uma senhora que por acaso agora, portanto, emigrou para Angola e que deixou o cão com o pai. Ela residia, portanto, em Lisboa. E trouxe o cão para cá, e o cão, desde que estava cá, fez uma alergia cutânea enorme, terrível, e nós andamos aos papéis completamente ali a ver o que é que se passava, o que é, o que não é alérgico a isto, é alérgico àquele outro. Mandou-se a análise, foi uma coisa terrível, mandou-se um bocadinho de pele do cão para a Espanha, para uma, portanto, a universidade que faz esses testes, e chegou-se à conclusão que o animal era alérgico à flor da oliveira. Ou seja, um cão em Trás-os-Montes ser tanto alérgico à flor da oliveira deve ser terrífico, porque problemático. Terrível, porque o que há de mais aqui são oliveiras, não é? De modo que muitas das vezes temos que pensar 2 ou 3 vezes, olhar para o animal, olhar para o problema, avaliar, verificar o que se passa e o que não se passa, e portanto, porque o hábito que ela tinha era praticamente, ela portanto, é que indicava que só dando banho é que o animal estava mais calmo, e é lógico, porque dando banho removia-lhe aqueles pólenes todos, aquelas coisas todas, mas até que se fosse ter a origem que lhe provocava aquilo, foi terrível. Mas, como eu já disse, assim, quantos menos banhos melhor. Os gatos, então, banhos nem vê-los, até porque são muito higiênicos, e qualquer odor estranho que tenham no corpo ficam incomodadíssimos e lambem-se todos. Os cães toleram mais. O que eu digo sempre é, se o cão está sujo, se tem lama, se está sujo com outra coisa qualquer, sim senhora, dá-lhe banho. Agora não é daquelas coisas que seja estar a dar banhos sempre em continuidade. Doutor, eu sei que já falámos na questão da alimentação, mas tinha aqui 2 questões muito rápidas para lhe colocar. Relativamente aos cães, podemos lhe dar peixe desde que se lhe retirem as espinhas? Esta é uma. Poder pode. Não é uma alimentação ideal para os cães, mas poder pode. Mas convém dar com certo cuidado. Os cães, em relação ao peixe, eu digo isto, eu não gosto de tanto frango, e os cães, em relação ao peixe, são como eu com o frango, ou seja, com caril ainda vai, agora normal é difícil. Ok, a outra pergunta também é muito rápida, e isto porque vemos vulgarmente na rua quer cães, quer gatos a comer erva, dizem que é um desparasitante, verifica-se? É assim, os animais, como eu já disse, tanto há bocado, em relação aos comportamentos alimentares, têm determinados comportamentos que herdaram da natureza. E, portanto, um dos comportamentos que herdaram da natureza, que a domesticação não conseguiu eliminar, foi esse facto. E o que é que acontece? Eles, ao ingerirem erva, eles não são vacas, não têm a capacidade de fazer a digestão da erva. Então, o que é que se passa? O que se passa é que a erva chega ao estômago, irrita-lhes o estômago, para além de irritar, faz com que haja um aumento da quantidade de água no estômago e faz com que o volume de fezes aumente. Automaticamente o que se passa também é que o intestino também fica ligeiramente irritado, e ao ficar aqui irritado contrai-se mais, e faz com que muitas das vezes os parasitas consigam ser eliminados dessa maneira. Só que os parasitas também são muito espertos. É que os parasitas estão fixados à parede do intestino por uns ganchinhos, e portanto muitas das vezes estão tão agarrados que realmente a erva não é suficiente para que os animais se purguem. São hábitos que eles adquiriram quando não eram ainda domesticados, e que se foram mantendo e que são inatos, e que faz com que os animais tenham alguma capacidade. Eles normalmente até fazem alguma coisa, comem essa erva e depois até vomitam. Muitas das vezes, ou seja, se houver algum parasita do estômago, ele é libertado, e as pessoas normalmente alimentam sempre essa ideia. O que eu digo é o seguinte, não é suficiente, convém sempre, como eu já disse há bocado, fazer uma desparasitação frequente, porque essa aí realmente é eficaz. E há uma nuance que eu queria só indicar, que era esta. Há uma ideia pré-concebida de que os cachorros, como nascem e não estão parasitados, ou seja, é uma ideia errada. Ou seja,
Normalmente, como eles convivem com a mãe naquele mês de amamentação e como muitos parasitas eliminam os ovos pelas fezes da mãe, como eles entram em contacto com a pele da mãe porque mamam e estão ali sempre em contacto com ela porque procuram zonas mais quentes onde se possam aninhar, e normalmente vão sempre aninhar junto ao peito dela, normalmente eles com muita facilidade ficam contaminados. E muitas das vezes é terrível, nós vemos animais, chegamos, fazemos a desparasitação de animais com um mesinho, um mês e meio, e aquilo é uma carga parasitária, uma coisa terrível. E aí fica um tanto aviso. Estes parasitas podem, alguns deles, ser parasitas que também podem parasitar o homem. E, portanto, é conveniente fazer a desparasitação. Aliás, temos um parasita que é terrível, portanto, em Trás-os-Montes, que também portanto, afeta portanto, a espécie humana, que é o quistidático, portanto, é que na espécie humana, que é portanto, a equinococose, que convém desparasitar o cão e o gato, sobretudo nas zonas rurais, para realmente prevenir que apareça na espécie humana o quistidático. E quando a gente pensa que são coisas que só aconteceram há 20, 30, 40 anos, não. São coisas que acontecem, portanto, atualmente, porque os animais convivem com as pessoas nas suas residências, não é? Exatamente. Doutor, só uma questão. Castração, sim ou não? Estava a fazer uma pergunta complicada. É assim... eu digo sempre, eu comento sempre isto ao longo destes anos, cheguei a esta conclusão. Nós devemos ser felizes com os nossos animais. Se por algum motivo achamos que a procriação pode afetar o relacionamento que temos com os nossos, portanto, animais, se realmente a cadela parir ou a gata parir nos vai provocar transtornos na nossa vida em casa, isto, aquilo, aquilo outro, isso sou adepto disso, acho muito bem. Se até somos pessoas que até temos modo de, se, por exemplo, temos um animal que até temos gosto em que ele faça a procriação e até temos amigos a quem dar os cães e a raça é uma raça ótima, ou o cão realmente tem umas aptidões, por exemplo, é um exemplo simples, por exemplo, nós, há quem presuma que os caçadores serão daqueles indivíduos que tratam piores os cães. E eu digo uma coisa abertamente, assim, se há alguém que trata bem os cães, são os caçadores. Porque os caçadores, sem um bom exército de cães, não há general que consiga fazer uma boa guerra, não é? Doutor, não sei se estarei muito de acordo consigo. A sério, eu vou dizer porquê. Porque há um costume bárbaro em Espanha, com os galos, que no final da época da caça são todos... Sim, mas isso são exceções. Isso são exceções. E são exceções. É assim, como em tudo, há coisas boas e há coisas más. A experiência que eu tenho em Trás-os-Montes, com os indivíduos que, portanto, caçam, são daqueles indivíduos que tratam bem os animais. E, portanto, são indivíduos que zelam para que os animais estejam, portanto, em bom estado. São indivíduos que têm outra coisa, que é o seguinte, ou seja, a sua atividade cinegética é uma atividade que só perdura durante certa parte do ano, portanto, durante o resto do ano tem que manter, portanto, é que os animais é um custo acrescido, mas mantém-nos sem os animais terem atividade nenhuma, e, portanto, a ideia que eu tenho aqui, claro que há exceções, como em tudo é que na vida, mas a ideia que eu tenho aqui é que são pessoas que até tratam bem, portanto, é que os animais cumprem todas as recomendações legais, vacinação antirrábica, uma série de situações, chip eletrónico, uma série de factos, porque também acontece alguma coisa. Se não cumprirem, não são autorizados a andar com o animal, portanto, é que no monte. E, portanto, se alguém que é fiscalizado quase em permanência todos os fins de semana se traz os animais com chip eletrónico, com as cadernetas todas em dia, são esses indivíduos, não é? E, portanto, aí a coisa estará mais ou menos controlada. Eu agora, não sei se estamos para terminar nisso, não, mas há uma questão que eu queria colocar ao doutor, só por mera curiosidade, porque acho imensa piada ao caso do Lúcio. Os cães têm um faro, um olfato apurado. Sim. Até que distância é que o podem usar? É assim, depende da raça. Eu explico-lhe isto porque o meu amigo sai de casa e vai para o café, se estiver à porta do café ainda serão para aí alguns 100 metros e o cão ladra. Sim, depende um bocadinho de raça para raça. É assim, há determinadas raças, sobretudo aquelas raças com aptidão para caça,
aquelas raças que a gente chama raças de cobrar, que têm, portanto, aliás, é facilmente visto isso, aqueles cães têm uma fronte mais proeminente. E, portanto, mas, assim, os cães têm determinados sentidos, o da audição, o do cheiro, mais desenvolvidos do que a espécie humana. Mas dentro deles, há uma variação de raça para raça. Há raças que têm uma capacidade enorme disso. Aliás, se nós virmos, por exemplo, o que se utiliza nos aeroportos para fazer o controlo das malas com droga e outros produtos que são ilegais, portanto, a gente vê realmente que há determinadas raças que têm essa capacidade, se forem treinadas para isso, têm essa capacidade, não é? Sim, mas a pergunta é, normalmente, o faro deles pode atingir 50 metros, 100 metros, 200 metros, número redondos. Até mais. Mais ainda? Mais ainda, dependendo da raça. Ok. Ora bem, estamos a 4 minutos do fim, teríamos aqui ainda muito mais temas para conversar. Se o Soutor nos quiser dar o prazer de voltar outro dia, tenho todo o prazer, porque há questões que são interessantes, nomeadamente a interação dos animais, sobretudo dos cães com o ser humano, em questões de auxiliar de terapias, sim. Normalmente também os cães guia, tudo isso, seria para nós um privilégio ter-o aqui connosco. Soutor, uma palavra final para os nossos ouvintes? Eu quero agradecer, desde já, ter vindo aqui. Nós é que agradecemos. E indicar e transmitir muitas das vezes uma coisa que vejo no meu dia-a-dia, na minha clínica, na atividade que, portanto, exerço. Muitas das vezes as pessoas chegam ao pé de mim e põem a dúvida se devo ter um animal ou não devo ter um animal, o que é que faço, o que é que não faço. E eu só respondo o seguinte: tentem ser felizes, ou seja, um animal é mais um habitante que a casa tem, não deve ser interpretado como um empecilho ou algo que nos traga infelicidade ou que nos traga algum mau compromisso. Deve ser um ser vivo que convive connosco, que nos faça feliz, que coma connosco. Eu digo várias vezes, relio-me com os meus filhos porque não vão para a mesa quando eu chamo, mas a minha gata está lá sempre, portanto porta-se melhor do que eles, e eu sou feliz com isso. E, portanto, é ser feliz com eles. É quando a gente vai para a cama eles também irem, é quando a gente vai para a mesa eles também irem, é quando a gente chega à casa e o dia corre mal e eles olham para nós e a gente diz: pronto, tudo bem, dá cá uma lambedela ou dá-me cá a pata ou salta para cima de mim todo sujo e mesmo assim está tudo bem. São essas coisas que nos preenchem e que devemos ser felizes com eles. No dia em que há outras coisas, no dia em que as coisas... se nos provocarem alguma infelicidade, se forem algum obstáculo à nossa vida, aí devemos ponderar realmente se devemos ter um animal e devemos ter uma atitude responsável. Muito bem. Soutor, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo connosco. Esta conversa foi excelente, sobretudo para o conhecimento. O desafio para uma próxima está feito. Nós voltamos na próxima semana, na quarta-feira, com o engenheiro José Paulo Matias. Vamos falar de Ciência Viva, do Centro de Ciência Viva de Bragança, e vamos falar também na quinta-feira, para uma emissão de 2 horas, meus amigos, com o comandante do Destacamento de Trânsito da GNR de Bragança. Não percam estas 2 emissões. Até lá, fiquem bem. Muito boa noite. Sejam felizes. Boa noite.